Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A Lei e a Graça, parte 6, antes e depois da cruz. Uma continuação daquilo que nós começamos a ver no domingo próximo passado. Mensagem tremenda, mensagem poderosa, mensagem que liberta, mensagem que traz conhecimento e ilumina os nossos olhos espirituais para entendermos a verdade do Evangelho. Amém? Hoje, em Colossenses 2, 13 a 14 está escrito: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém? Glória a Deus. Ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele cancelou o escrito de dívida. Não há mais débito a ser pago, que era contra mim e contra você, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, a lei. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz do Calvário. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus bom, Deus poderoso, Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Deus, é com alegria, é com gratidão, é com entusiasmo, é com grandes expectativas, é com esperança, é com a fé ativada, Senhor, é com o ânimo recobrado, Deus, que nós, Senhor, oramos a Ti nesta hora, Senhor, crendo, Deus, que o melhor ainda está por vir, crendo, Deus, que grandes coisas irão acontecer em nossas vidas, até ainda o final deste ano, Senhor, porque nós temos uma profecia acerca de nossas vidas, nós temos uma profecia lançada para, Senhor, este ministério, uma coroa de glória nas Tuas mãos, Senhor, um diadema real nas mãos do nosso Deus. Senhor, nós cremos nesta profecia, nós cremos nesta palavra e, Senhor, nós vamos sim testemunhar os Teus grandes feitos em nossas vidas, Senhor. Nós vamos testemunhar, sim, ó Deus, todo o bem que o Senhor nos faz, pois estamos, Senhor, num pacto de melhores e superiores promessas. Estamos num pacto, Senhor, onde, Deus, a mensagem é superior, Jesus, e não inferior. Fomos colocados, Senhor, por cabeça e não mais por cauda. Estamos por cima e não mais por baixo, Jesus. O Senhor nos colocou assim. O Senhor determinou assim. Não por nós mesmos, mas o Senhor determinou. E aqui nós estamos, Jesus, nesta noite, com júbilo, com regozijo, com alegria em nosso coração, com gratidão, Senhor, dizendo, Senhor, que Tu és bom, dizendo, Senhor, que Tu és poderoso, e que nenhum dos Seus planos podem ser frustrados, Senhor. Nenhum de Teus planos, Senhor, podem ser frustrados por ninguém e por nada neste mundo. Por isso nós descansamos em Ti, nós repousamos em Ti, nós cremos no poder que há no Teu nome. Nós cremos, Jesus, que o Senhor está olhando para nós. Nós cremos que o Senhor está fazendo a nosso favor, nos abençoando e não nos condenando, Jesus. Espírito Santo, maravilhoso Deus, Te amamos, Senhor. Te amamos. Somos o Teu povo, Jesus. Somos o povo, Senhor, que está aprendendo a viver por fé nesta terra. Somos o povo, Senhor, que a cada dia cresce nesta fé, neste conhecimento, nesta maravilhosa graça que tem sido nos dada e nos ensinada pelo Teu Santo Espírito, pelos nossos líderes. Obrigado, Senhor Jesus.
Graças te damos, Senhor, pelo tesouro, pela riqueza que nos foi dado, Senhor. Mas um dia estou aqui, Senhor, lhe pedindo, Senhor, com a humildade de espírito, Senhor, com a total submissão à tua voz, com temor e santo tremor em teu altar, Jesus. Pedindo, Jesus, a capacidade que vem de ti, Senhor. A sabedoria que vem do alto, Senhor. Pois eu nada sou. Eu nada tenho, Jesus. É tudo para ti, Senhor. É tudo teu. E é para a tua glória, Senhor, que eu lhe peço. Que mais uma vez eu seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar a tua igreja, para abençoar os teus filhos, Senhor, e mostrar a eles o caminho que o Senhor mesmo determinou. Usa a minha boca, a minha fala, Senhor, tudo que o Senhor me deu para o teu louvor e para a tua glória. E toda a igreja diga amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, santos, pedras vivas, eleitos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, para uma santa vocação, para um santo chamado, para serem nesta terra o reino e sacerdotes, ministros da nova e eterna aliança. Tudo que Jesus consumou no Calvário, igreja, é superior a qualquer lei instituída por Moisés. Tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós é superior à aliança que vigorava até a cruz, até o momento em que o Senhor vai para a cruz dar a sua vida por nós. Em Hebreus 8:13 está escrito assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, na última ceia, o Senhor disse nova aliança. Este é o meu sangue, será derramado por vós, o sangue da nova e eterna aliança. Então, Jesus trouxe o novo e vivo caminho a todos nós. A nova e eterna aliança, ou seja, não haverá mais mudança. Nós estamos na nova e eterna aliança, não haverá mais mudança, igreja, não precise se preocupar. Não precise se preocupar, igreja. E será que daqui a pouco vai aparecer uma outra revelação? Não vai. Porque o Senhor nos revelou a nova e eterna aliança. Amém? Então, a graça, ela foi dada, ela foi trazida por meio de Jesus, por Jesus. Mas a compreensão desta graça que o Senhor trouxe veio através do apóstolo Paulo. Ok? Então, Jesus, ele é a graça e a verdade. Ele é o fiador deste novo pacto, desta nova aliança, que é a chamada graça de Deus. Então nós somos o povo da graça de Deus, porque nós somos o povo do novo pacto. Nós somos o povo da nova e eterna aliança. Por isso que nós dizemos que nós somos o povo da graça de Deus. Amém? E a revelação de tudo isso veio pelo apóstolo Paulo. E libertou o povo de Deus de uma ilusão de liberdade que a lei dá. A nossa vida foi assim, trouxe liberdade.
Hoje nós não temos a ilusão de liberdade, hoje nós vivemos a liberdade em Cristo. A lei diz que nós somos livres, sim ou não? Mas, ao mesmo tempo, escraviza, aprisiona. Não dá nenhuma certeza, não dá nenhuma convicção aos filhos de Deus. Sempre fica o ponto de interrogação, sempre fica a dúvida. Então, há uma nova aliança vigorando e não podemos aceitar nada da antiga aliança, da velha aliança. E você diga amém. Aí, em Hebreus 7, 18 e 19 está escrito: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então nos chegamos a Deus por onde? Pela esperança superior, que é a graça de Deus. Aleluia! Então hoje nós nos achegamos a Deus pela graça. Nós temos a certeza que nós nos achegamos a Deus. Ok? Então nós estamos entendendo o que aconteceu antes e o que aconteceu depois da obra da cruz. Amém? Depois de Cristo ter ido para a cruz. E nós vamos agora repassar rapidamente os tópicos que nós vimos no domingo próximo passado, ok? E dar continuidade. Número 1. Antes da cruz, no pacto da lei, havia pecado. Depois da cruz, no pacto da graça, o pecado foi aniquilado. Então nós vimos que o pecado existe, ele continua ainda a existir, mas a força dele foi aniquilada na cruz pelo sacrifício de Jesus. Então, o poder, a capacidade de fazer morrer o pecado em nossa vida terrena já nos foi dado. A capacidade de vencermos o pecado. Então o pecado não tem mais poder sobre aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Número 2. Antes da cruz havia a lei de Moisés, depois da cruz vigorou a graça de Deus. Então até a morte de Jesus na cruz, o que vigorava era de fato a lei. Depois da morte de Jesus, passou a vigorar a nova aliança, a graça de Deus. Ok? Número 3, antes da cruz havia a morte, depois da cruz a vida em abundância. A lei é um pacto de condenação e morte, igreja. Amém? E a cruz traz vida e vida em abundância. Número 4. Antes da cruz se vivia de obras, depois da cruz o viver é por fé. Antes da cruz, na lei, o que havia, igreja? As obras. Joelho no chão, vigília, monte, roupas, comidas, holocaustos, sacrifícios, jejuns, abluções, e etc, etc, etc. Depois da cruz, não é aceito mais obras sacrificiais nenhuma. Não é preciso mostrar nada para Deus, igreja, a não ser fé. Acende a luz do fundo. O justo viverá por fé. Número 5. Antes da cruz, Jesus era chamado Jesus de Nazaré. Depois da cruz, ele é conhecido como ressuscitado. Ok? Então, nós não seguimos nem imitamos Jesus o Nazareno. Nós seguimos e imitamos a Jesus o ressuscitado. Número 6. Antes da cruz, havia possibilidade do inferno. Depois da cruz, não se fala em inferno para os filhos de Deus. Em nenhuma das cartas do apóstolo Paulo, nas 14, em nenhuma ele usa a expressão inferno. Por quê? Porque o inferno não é mais uma ameaça para os filhos de Deus depois da obra da cruz.
Então não tem que se falar em inferno. Antes da cruz havia, sim, a possibilidade. Depois, não mais, porque a obra da salvação está completa. Número 7. Antes da cruz havia 12 apóstolos. Depois da cruz, Deus chamou um único apóstolo para os gentios, que foi o apóstolo Paulo. Então, 12 apóstolos para a circuncisão, para os judeus. Jesus escolheu lá os 12 e disse: olha, agora vocês vão e preguem para as ovelhas perdidas, para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, vocês vão e preguem para judeus. Não preguem para gentios, nem entre na cidade dos samaritanos. Por quê? Porque para esse povo, para os gentios, para os samaritanos, para aqueles que não viviam de lei mosaica, Jesus já tinha um plano, que era o apóstolo Paulo. Estão entendendo? Então ele escolhe os 12 apóstolos, distribui ali o seu poder, dá o seu poder a eles, ensina a eles, eles ensinam outros discípulos, judeus também na carne, para irem aos outros judeus pregar as boas novas de grande alegria. Ok? Amém? Depois da cruz, Deus chamou um único apóstolo para os gentios. O apóstolo Paulo. E isso foi depois de 30 anos. 30 anos depois da cruz. Não foi logo de imediato. 30 anos depois, o Senhor Jesus se apresenta ao apóstolo Paulo e mostra a ele. Amados, eu acho lindo quando Ananias está orando e o Senhor fala com Ananias. Porque o Senhor já havia mandado Paulo procurar Ananias, a rua direita. E quando Ananias está orando, Deus diz para ele que Paulo estava indo a ele. Saulo, 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 por que tu me persegues? E Ananias diz: Senhor, mas este é o que nos persegue. E o Senhor responde a Ananias: para mim é um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Não se preocupe, ore por ele. Eu já tenho um plano preparado para ele. Tanto que depois o apóstolo Paulo diz que eu trago em meu corpo o resto das aflições de Cristo. Então, olha, amados, Deus é soberano. Ele fez isso. Nós vamos dizer que não foi? Se foi. As pessoas, muitas, têm dificuldade de entender, de aceitar isso. Por isso que o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo foi superior aos outros apóstolos. Ele foi ao terceiro céu, levado pelo Senhor para ouvir da boca do próprio Senhor Jesus as palavras que nós temos aprendido aqui. E ele diz: eu não aprendi de homem algum. Olha que tremendo. Não foi carne que me ensinou. Foi o próprio Deus, o Senhor ressuscitado. Então eu louvo a Deus pelo Senhor ter nos feito enxergar isso, compreender isso, aceitar isso e viver assim. Porque é a única forma de se viver o Evangelho de modo agradável ao Senhor nessa terra. Então, 12 apóstolos para a circuncisão, antes da cruz, para os judeus, e um apóstolo para os gentios, para a incircuncisão depois da cruz. Número 8, antes da cruz era o ministério da circuncisão. Depois da cruz é o Evangelho da incircuncisão. Número 9, antes da cruz se dizia Deus te abençoe. Depois da cruz, já somos abençoados. Já estudamos isso aqui, amém? Já entendemos, já somos abençoados. Pode ser sono também, né? Já sono abençoados. Número 10. Antes da cruz, Satanás estava ativo e dominante. Amém? Depois da cruz, o diabo foi expulso, despojado e destruído. Então, depois da cruz, nós temos que entender, não significa que o diabo desapareceu. Número 11.
Antes da cruz, a mensagem era de arrependimento. Depois da cruz, a mensagem é de reconciliação. Então, na lei, antes da cruz, a mensagem era de arrependimento. Quem trouxe essa mensagem de arrependimento? João o Batista. Amém? Lá no deserto, ele dizia: arrependei-vos. E havia o batismo em sinal de arrependimento. E nós precisamos aqui tratar de um ponto do batismo que é importante. Nós falamos que o batismo é da lei. Ouça, o batismo não é da lei mosaica, tá? Não foi Moisés quem instituiu o batismo. Foi João Batista. Porém, foi o último profeta da lei. Então, assim, o batismo foi instituído no período da lei. Vamos esclarecer isso. Para que, amém? Porque nós podemos ensinar ou ministrar isso para alguém e alguém dizer: não, mas o batismo não é da lei. Não é da lei de Moisés, mas é do tempo da lei. E nós precisamos entender que João Batista, como foi o último profeta da lei, ele trouxe o batismo de arrependimento. Então, ele pregou o arrependimento e como sinal visível desse arrependimento havia o batismo. A igreja está compreendendo? E João Batista era da tribo dos essênios. Então, aquela seita, aquela tribo aderiu, aceitou essa questão desse batismo. Por isso Jesus foi até João Batista, porque Jesus era primo de João Batista e também descendia desta tribo, dos essênios. Então, para não ficar, nem um pelinho para trás, para não ficar nada pendente, Jesus foi lá e disse: João Batista, me batiza. Estão entendendo? Amém, igreja? Está claro isso? Ok? Então, depois da cruz, a mensagem não é de arrependimento. Por isso que não pode ter batismos. Porque o batismo simboliza um arrependimento. Ouça, que isso é chocante, isso é forte. O arrependimento se dá naturalmente quando acontece a reconciliação. E esse arrependimento não precisa ter um sinal visível, como tinha antes da cruz. É o Filho de Deus com o Pai. É o Pai e o Filho e o Pai. Estão entendendo? O Filho de Deus não precisa ser exposto à vergonha, porque a vergonha o nosso Senhor já foi posto por todos nós. Então eu recebo esta vergonha que Ele passou por mim, o confesso e vou servi-lo para o resto da minha vida. Como um sinal de amor e gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Então, a igreja está entendendo? Então, Jesus já nos perdoou. Ele nos conciliou com Deus. Então nós temos que crer nisto e temos que nos achegar a Deus com ousadia, irmãos. Nós não podemos ter receio, nós não podemos ter medo, nós não podemos ter dúvida. Será que eu estou com Deus? Será que Deus é por mim? Será que Deus está me ouvindo? Ele é por você, Ele está te ouvindo, Ele está em você. Foi Ele que lhe chamou, foi Ele que lhe perdoou, foi Ele que conciliou com Ele mesmo. Amém? Reconciliou com Deus. Então, você tem que viver esta vida, uma vida de reconciliado com o Pai. Amém? E entender que batismos em água não serve para nada. Pelo contrário, faz vã a cruz de Cristo. Número 12. Antes da cruz, o importante para servir a Deus era adorar através de rituais. Depois da cruz, somos louvadores e adoradores em espírito e em verdade, pois para isso fomos criados. Antes da cruz, somente os da tribo de Levi, ouça isso, eram separados para louvar a Deus.
Por isso, são os chamados levitas. Os demais, ouça isso, vou usar aqui uma expressão com a permissão do Senhor. O povão, o resto do povo de Deus não podia adorar. Só louvava a Deus aqueles os quais Deus separava para louvá-lo. E eram os da tribo de Levi. Olha como a coisa era assim, com regras. Ai daquele que ousasse a querer louvar junto, caía duro. Com Deus era assim, meu irmão. Não tinha brincadeira, não. Esse é o nosso Deus. Aquele que ele determinava. Ele dava as regras. Ele falava assim, 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 você separa. Que esse vai louvar meu nome. Somente os da tribo de Levi. Estão entendendo? Então, os da tribo de Levi que eram separados, esses podiam louvar ao Senhor. E havia todo um ritual para se fazer o louvor a Deus. Então, só para esclarecer algo aqui, a nível de conhecimento, né, para a igreja, não existe mais levita, tá? A pastora já riu. Eu sou levita. Nossa, você é da tribo de Levi? Estão entendendo? Levita não existe mais. Nem os próprios judeus sabem de que tribo eles descendem. Eles não têm a certeza. Estão entendendo? De tanto tempo que passou, amados, nem os próprios judeus sabem de que tribo eles descendem. Pode ter uma noção, mas a certeza, muito difícil. Então, é comum nós ouvirmos a expressão, ele é um levita, ela é uma levita. Então você sabe que isso não existe. Amém? Louvadores e adoradores são todos os que têm acesso ao trono do Pai. Então hoje eu e você podemos adorar. Eu e você podemos louvar ao Senhor. Em espírito e em verdade. Somos livres para adorar. Olha que tremendo isso, igreja. Olha que lindo isso. Amados, é um privilégio saber disso. Saber que antes da cruz não era todo mundo que podia louvar, não era todo mundo que podia adorar. Eu e você hoje temos a liberdade para louvar a Deus, para adorar o Senhor. Amém? Então, por isso que é muito importante a adoração, por isso que é muito importante o louvor a Deus. E fazer parte disso. Então, alguns chamados do Senhor podem fazer parte do ministério de louvor. O que você é? Eu faço parte do ministério de louvor. Mas não é um levita. Amém? Número 13, e eu acredito que foi o último tópico que nós vimos no domingo, próximo passado. Antes da cruz, os cristãos eram judaizantes e deviam abraçar a lei. Depois da cruz, os cristãos vivem pela graça. Então nós sabemos que antes da cruz, aqueles que queriam se misturar com o povo de Deus, os que não eram povo de Deus e queriam se misturar com o povo de Deus, eles precisavam abraçar a lei e passar a cumprir a lei. Amém? Para que eles pudessem andar junto com o povo de Deus. Então, antes da cruz é isso. Os cristãos eram judaizantes e deviam abraçar a lei. Depois da cruz, os cristãos vivem pela graça. Gálatas 2,14 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então hoje as igrejas fazem exatamente isso. São igrejas obrigando os gentios a viverem como judeus. A cumprirem algum estatuto, algum preceito que é exclusivo para os judeus. Amém? 2 de Pedro 3,18, aí depois mais à frente. Pedro com os olhos iluminados, então ele entende a graça que foi dada a Paulo, ele escreve: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Ok? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus, igreja? Glória a Deus.
Nós temos até o tópico de número 21. Vamos avançar e receber o que Deus tem para nos revelar. Antes da cruz, havia o batismo em águas para arrependimento de pecados. Depois da cruz, há só um batismo, o do Espírito Santo. Mateus 3, 4, 6 e 11. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Delícia! E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Nós temos que confessar nossos pecados a Deus. Amém? É a Deus que nós confessamos. Então aqui, essas pessoas confessavam a João Batista. Estão entendendo? 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Está bem claro, irmãos. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o batismo verdadeiro. Esse é o batismo que hoje nós temos que pregar. Efésios 4, 5. Há um só Senhor. Quem é este Senhor? Qual? Ressuscitado. Então, um só Senhor, olha. Jesus o ressuscitado. Uma só fé. Qual? A fé, dom de Deus. Um só batismo. Qual? Espírito Santo e com fogo. Então não se pode falar em outras coisas. Batismo em água não acrescenta nada, é ritual vazio. Primeiro, nós não somos judeus. Não somos de João Batista, não somos batistas. Verdade. Amém? Nós não somos batistas. Você já percebeu no título Batista? Já reparou? Já reparou? Numa igreja que tem como título Batista, ela é de João Batista. Então, numa igreja dessa, amado, sempre vai ter batismo. Entenderam? Igreja Batista. Porque vem de João o Batista. Então, nós já nascemos de novo. Diga amém. Quem perdoou os nossos pecados foi Jesus Cristo. Diga amém. E Ele quem nos selou com o Espírito Santo da promessa. E esse batismo nos deu eterna redenção. E você glorifique a Deus, exalte, aplauda. Glória a Deus. Amém. Número 15 diz assim: antes da cruz era a Páscoa judaica. Depois da cruz, a ressurreição de Cristo é a nossa Páscoa. Em Mateus 26, 7 está escrito: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? 7 dias era a Páscoa judaica. A festa desta Páscoa é a comemoração da libertação do Egito, do dia da saída do povo de Deus do Egito. Amém? 1 Coríntios 5, 7, 8 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Cristo, o Cordeiro que foi imolado por nós. Amém, igreja? 16. Antes da cruz era o Sabatum judaico.
Depois da cruz, Jesus é o nosso descanso. Nós já estudamos aqui numa mensagem a respeito do sábado. Amém? Então, antes da cruz, o descanso do povo judeu era o sábado. Ok? Hoje Jesus é o nosso descanso, é o nosso repouso. Número 17. Antes da cruz, era o velho pacto. Depois da cruz, é o novo pacto. Em Hebreus 8, 6 e 7 está escrito: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Hebreus 10, 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, não há possibilidade de se estabelecer a graça de Deus se ainda houver algo da velha aliança, algo do antigo pacto. Para se estabelecer a nova e eterna aliança, primeiro deve-se o quê? Remover a velha, remover a antiga, a primeira, para que se estabeleça a segunda. Estão entendendo, igreja? Amém. 18 diz: antes da cruz havia a lei e os levitas. Depois da cruz somos reis e sacerdotes, ministros da nova aliança. E você diga amém. Número 19. Antes da cruz a lei era uma sombra. Depois da cruz a graça é a realidade de Cristo em nós. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Olha o que era a lei. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Estão entendendo? Ano após ano, aquela mesma coisa, não muda nunca. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Número 20. Antes da cruz havia fé humana e natural. Depois da cruz, a fé é dom de Deus. Mateus 15, 28 diz: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Uma fé grande. Então, antes da cruz, tinha fé grande, fé pequena, fé média, tinha fé de todo tamanho. Depois da cruz, é uma medida só de fé. É a fé dom de Deus repartida aos filhos de Deus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Número 21. Antes da cruz, as obras eram mortas. Depois da cruz, servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Hebreus 6:1 está escrito: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Amados, isso aqui é muito profundo. Nós vamos deixar para um outro estudo, para um outro dia. Mas é algo que os nossos irmãos legalistas precisam entender. Pondo de parte os ensinamentos da doutrina de Cristo de Nazaré. Se deixe levar para o que é perfeito. Então, aquele que ainda observa os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele jamais vai chegar ao que é perfeito. Ele jamais vai crescer no que é perfeito. Porque ele vai ficar sempre, ano após ano, fazendo as mesmas coisas. Ano após ano, fazendo as mesmas coisas. Pessoas de 30 anos na igreja, entraram na igreja e estão na igreja do mesmo jeitinho que entraram.
porque não foram para o que é perfeito. Não deixaram de parte os rudimentos, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Amém? Então eu louvo a Deus que nós não estamos mais nos princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós estamos indo para o que é perfeito. Nós estamos prosseguindo para o que é perfeito, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. 1 de Tessalonicenses 1:9 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então Deus nos resgatou de onde nos resgatou, amados, para o servirmos, sabendo que nós estamos servindo o Deus vivo e verdadeiro. E só se serve a este Deus vivo e verdadeiro pela graça de Deus. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Sabemos que só na graça de Deus há boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então existem as obras da lei e existem as obras da fé. Ok? Então olha, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As obras da fé são as boas obras. As obras da lei são obras mortas. Amém? Então eu e você fomos chamados, somos criados por Cristo, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para vivermos por fé, para vivermos a graça, para lutarmos pela graça, para levarmos adiante esta graça, para levar a liberdade aos cativos, para mostrar este caminho reto, porque ele de antemão preparou para que eu e você andássemos nelas. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Glória a Deus.